A mensagem de Srila Prabhupada era clara. Brahmananda, contudo, queixava-se de comunicações escassas. As coisas sempre mudavam e Brahmananda nem sempre era capaz de conseguir a confirmação do Swamiji sobre as últimas mudanças. O Swamiji escrevia suas instruções numa carta e, embora os devotos tivessem que obedecer em tudo o que ele dizia, frequentemente as circunstâncias mudavam até o momento em que recebiam a carta. Às vezes, o Swamiji também mudava sua opinião quando recebia uma nova informação. Às vezes, Brahmananda telefonava para São Francisco e o Swami não estava à disposição. Brahmananda sentia que não era correto enviar mensagens através dos devotos de São Francisco, pois sabia que os devotos de lá eram céticos sobre toda a transação. Se Nova York conseguisse o prédio, São Francisco teria que doar $1.000. E naturalmente os devotos de São Francisco tinham seus próprios planos de como gastar o dinheiro para Deus, Krishna. O Sr. Price sugeriu aos devotos de Nova York que talvez o Swami não entendesse de transações comerciais americanas. Com todo respeito, não se podia esperar que Sua Excelência conhecesse todos os pormenores das finanças num país estrangeiro. E o pedido de Sua Excelência de exigir um contrato era, segundo as palavras do Sr. Price, algo semelhante a saias balão. Brahmananda e Satswarupa não souberam como contestar. As afirmações pareciam como blasfêmias, e eram, né? Porém, Brahmananda e Satswarupa já estavam envolvidos com as promessas do Sr. Price, as promessas que fizera, e continuavam encontrando-se com ele. Eles se encontravam com o Sr. Price e então pegavam um metrô de volta para a segunda avenida cantando Hare Krishna no Rosário. Srila Prabhupada escrevia quase diariamente para diversos devotos em Nova York. Em 18 de fevereiro escreveu uma carta a Brahmananda com a palavra confidencial datilografada no topo da página. Portanto, se você acha que ele é capaz de conseguir dinheiro para nós, se você acha que há alguma esperança e essa altura dos acontecimentos, então pode continuar a negociação com ele como está fazendo. Porém, por Krishna, não adiante um tostão mais sob nenhum pretexto dele. Talvez ele esteja fazendo o que pode, mas não será capaz de fazer isto. Esta é minha honesta opinião. Enquanto tentava evitar posteriores perdas em Nova York, Prabhupada continuava a pregar ativamente em São Francisco. Mukunda e os outros organizavam muitos programas e a acolhida frequentemente era entusiástica. Na mesma carta confidencial a Brahmananda, na qual Prabhupada apresentava suas estratégias para negociar com o Sr. Price e companhia, também escreveu entusiasta sobre reuniões altamente exitosas em diversas faculdades na área da Bahia. Os encontros eram semelhantes, dizia ele, aos maravilhosos cantos e danças públicos de Hare Krishna no Tompkins Square Park. Era a maneira de divulgar a consciência de Deus, Krishna, e não os envolvimentos com corretores imobiliários traiçoeiros. Estou anexando aqui uma cópia da carta que recebi da Academia dos Himalaias. Veja como apreciam nosso método de movimento de paz. Assim, é dessa maneira que temos que fomentar a nossa causa. Nenhum negociante se adiantará para nos ajudar em planos utópicos como os arquitetados pelo Sr. Price. Temos que tentar por nós mesmos. Assim, o resumo é obter um contrato de venda. Está grifado aqui, em negrito, né? É obter um contrato de venda com recibo de aquisição do Sr. Tyler e popularizar o nosso movimento com programas externos tanto quanto possível. Srila Prabhupada fizera o que pôde. Os rapazes eram tolos, mesmo ao ponto de não dar-lhes ouvidos. Porém, eles próprios haviam arrecadado dinheiro. Se a despeito de suas instruções o perdessem, que ajuda mais ele poderia dar? Assim, ele simplesmente
continuou com sua pregação em São Francisco e aconselhou os rapazes de Nova York a também ficarem convencidos de que alcançariam sucesso através do canto e dança público de Hare Krishna. Peraí, deixa eu tomar água. Srila Prabhupada colocou um suéter sobre sua camisa de gola rolê, enrolou seu chadar ao redor de seus ombros e deixou o seu apartamento acompanhado por alguns discípulos. O tempo... Calma, peraí. Deixa eu ajeitar o óculos aqui. O tempo estava belo e o céu azul sem nuvens fê-lo lembrar-se da Índia. Uma hora antes enviara os devotos à frente para começar um canto e dança público de Hare Krishna, e agora uma das moças viera correndo de volta a ele, batendo excitadamente em sua porta e anunciando: Swamiji, há muita gente! Os tambores de barro que ele encomendara há muitos meses de Calcutá haviam chegado recentemente. Naquele dia seria uma das primeiras vezes que tocariam um tambor de barro genuíno nos Estados Unidos. Os rapazes e moças iam gostar disso. Ele providenciara que os tambores fossem envolvidos num pano e acautelara os rapazes a serem cuidadosos, pois os tambores de barro quebravam facilmente. A caminhada até o parque foi curta e, como de costume, Prabhupada andava mais rápido do que seus jovens seguidores. Caminharam pela rua Frederic até a Estânia, onde dobraram a esquina da confeitaria frequentada pelos Hells Angels e ainda visitada às vezes por certos devotos, e na Estânia passaram apressados pelo parque de estacionamento do Kesar Stadium, e o próprio estádio ficou para trás. No cruzamento da rua Wallen, Prabhupada continuou a sua rápida caminhada sem parar ou mesmo dar-se ao trabalho de olhar para o farol. Um dos rapazes segurou seu braço. Espere o sinal, Swamiji. Porém, Prabhupada lançou-se e atravessou a rua. Enquanto continuavam pela Estânia em direção à rua Haig, o parque apareceu à direita. Eles entraram, atravessando um lago de patos com uma fonte e um salgueiro em sua ilha central. Passaram por altas sequoias e eucaliptos que perfumavam toda a área circunvizinha, e havia também bordôs, carvalhos e freixos e arbustos floridos como azaleias. Prabhupada disse que o parque assemelhava-se a parques em Bombay e que a cidade era como um lugar sagrado, pois deram-lhe o nome de São Francisco. Entraram num túnel de pouco mais de 15 metros com estalactites artificiais penduradas do teto e saíram num caminho densamente sombreado por árvores em ambos os lados. Logo adiante estava o prado, coberto com pequeninas margaridas e trevos e rodeados por sequoias e eucaliptos. Prabhupada podia ouvir o canto de Hare Krishna, os símbolos de mão e o ribombar do timbale. Enquanto entrava no prado, viu uma colina em declive pontilhada com centenas de jovens sentados, deitados, espreguiçando-se, fumando, jogando frescobol ou perambulando por ali. E no prado embaixo da colina estava o seu canto e dança público de Hare Krishna. O prado era um lugar popular. As pessoas atravessaram-no a caminho do zoológico ou das quadras de tênis. Porém, naquele dia, muitos transeuntes haviam parado e formaram um grupo para escutar a cerca de 60 metros do canto e dança público de Hare Krishna. Mais perto, a cerca de 20 metros do canto e dança público de Hare Krishna, havia outro grupo ouvindo mais atentamente. E então havia o próprio grupo de cantores Hare Krishna, os discípulos de Srila Prabhupada, e dúzias de jovens hippies sentados bem juntos e cantando Hare Krishna. E outros estavam em pé nas proximidades, batendo palmas e gingando ao ritmo do tambor e dos símbolos de mão.
Bandeiras decoravam a área do canto e dança público de Hare Krishna. De 0,5 metro por 1,5 metros tinham sido feitas pelos devotos e cada uma tinha um símbolo de uma religião diferente. Uma brilhante bandeira vermelha com uma estrela amarela e a lua crescente do Islã tremulava numa vara de bambu de 3 metros fincada na terra. Ao lado dela tremulava uma bandeira azul clara com uma estrela de Davi azul escura no centro. E ao lado dessa uma bandeira amarela ostentava o Onkara em sânscrito. Os discípulos de Prabhupada com seus cabelos compridos e roupas esportivas eram irreconhecíveis entre os outros jovens dançarinos e cantores, exceto porque usavam cordões de largas contas de cantar vermelhas ao redor de seus pescoços. Alguns dos devotos dançavam Hare Krishna com os braços erguidos contra o cenário de esplêndido céu azul. Outros tocavam instrumentos. Havia símbolos de mão e tímbales. Hayagriva trouxera sua corneta e outros devotos e hippies trouxeram outros instrumentos. Criancinhas participavam. Até um cão vadio meteu-se no círculo mais íntimo do grupo de canto e dança público de Hare Krishna. Aos domingos, o prado ao pé da colina hippie era sempre palco de show aberto, e naquele dia o canto e dança público de Hare Krishna foi a atração máxima. Prabhupada juntou-se ao canto e dança público de Hare Krishna. Surgindo de repente, para a surpresa e deleite dos devotos, sentou-se e começou a tocar o tambor e liderar o canto em voz alta. Mukunda comenta. Peraí, deixa eu tomar água. Mukunda comenta. Embora tivéssemos ouvido Swamiji tocar diferentes batidas de tambor antes e alguns de nós tivéssemos tocado com ele, quando ele tocou o tambor de barro da Índia, revelou uma sensação completamente diferente. É o tambor de 2 cabeças, como eles falavam lá. A sensação que isto criou foi semelhante a de ver um velho amigo após muitos e muitos anos. Foi tão perfeito e natural. Era exatamente a coisa que faltava em nossos cantos e danças públicos de Hare Krishna e aumentou nossos sentimentos de êxtase e muito mais. Obviamente o Swamiji estava em maior êxtase do que nunca. Pudemos perceber na maneira pela qual ele segurava o tambor, pelo desembaraço com o qual criava seus complicados ritmos para controlar o canto e dança público de Hare Krishna, que este tambor era como um amigo há muito distante dele. O Swamiji tocando naquele tambor era a voz da comunidade. Agora sabíamos o que era um canto e dança público de Hare Krishna realmente, como deveria soar e como deveria se apresentar realmente. Prabhupada foi o centro da atração. Mesmo sua idade e trajes davam-lhe destaque, ao passo que a maioria das outras pessoas no parque eram jovens vestidos de calça de brim ou diversas roupas hippies. Prabhupada tinha 70 anos e vestia-se com elegância os seus trajes alaranjados. A maneira pela qual todos os devotos o aclamaram e curvaram-se perante ele, e agora olhavam-no tão amorosamente, fez com que os espectadores o respeitassem com curiosidade e reverência. Logo que ele se assentara, algumas criancinhas haviam se Logo que ele se assentara, algumas crianças haviam se reunido próximas a ele. Ele sorria para elas, tocando habilmente o tambor e cativando-as e divertindo-as com seus toques. Govinda Dasi comenta: com a chegada do Swamiji, passou a ele a regência e a autoridade de todo o canto e dança público de Hare Krishna que antes não existia. Não éramos mais a garotada de São Francisco cantando Hare Krishna. Agora tínhamos profundidade e conteúdo históricos. Agora o canto e dança público de Hare Krishna tinha credenciais.
Sua presença estabeleceu a milenar qualidade histórica do canto de Hare Krishna. Quando Swamiji veio toda a sucessão discipular. Depois de 1 hora de canto de Hare Krishna, Prabhupada parou o canto e dança público de Hare Krishna e dirigiu-se à multidão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta é a vibração sonora, e deve-se entender que esta vibração sonora é transcendental. E, por ser vibração transcendental, consequentemente repercute em todos, mesmo em quem não compreende a linguagem do som. Esta é a beleza, até as crianças podem participar. Após falar por 5 minutos, Prabhupada começou o canto e dança público de Hare Krishna novamente. Uma mulher de longos e despenteados cabelos ruivos começou a dançar para trás e para frente e a cantar Hare Krishna com seu nenê nos braços. Um homem e uma mulher sentados lado a lado tocavam juntos um par de bongos. Subala, com calças apertadas de veludo listrado e uma folgada camisa branca, dançava imitando o passo que o Swamiji lhe mostrara, embora Subala mais parecesse um dançarino índio-americano. Uma menininha de não mais que 4 anos de idade sentou-se de pernas cruzadas, tocando símbolos de mão e cantando Hare Krishna seriamente. Uma figura de aparência suave, usando um colete e redondos óculos escuros, tocava castanholas dentro de suas palmas. Ravindra Swarupa estava sentado, balançando para frente e para trás enquanto tocava o acompanhamento do harmônio. Ao seu lado, Hayagriva cantava Hare Krishna vigorosamente com sua cabeça e parte superior do corpo, arremessando-se para frente e para trás, o seu longo cabelo e barba projetando-se para fora selvagelmente, enquanto uma moça perto dali estava de pé com seu braço direito em volta de um rapaz e seu braço esquerdo em volta de outro, todos os 3 balançando para frente e para trás, cantando com sorrisos pacíficos e bem-aventurados, desfrutando do canto de Hare Krishna e do brilho do sol. Uma moça estava sentada silenciosamente meditando, ao passo que ao seu lado outra moça dançava provocativamente e ao lado desta uma criança de 5 anos brincava com os 2 balões. Prabhupada colocou o seu tambor de lado e levantou-se tocando os símbolos de mão e gingando entre os dançarinos com os seus pés, movendo-se em cadência majestosa. Um negro alto dançava perto dele, encarando sua namorada branca e ambos mexendo-se como se estivessem no Avalon. A moça requebrava seu corpo e cabeça em selvagem abandono, e seu longo cabelo liso cobria o seu rosto completamente. A corada e loura Nandarani estava de pé à direita de Prabhupada, tocando símbolos de mão. Às vezes Prabhupada parava de cantar Hare Krishna e simplesmente observava a cena, com sua boca fechada numa expressão sisuda e ainda assim sublimemente tolerante. Alguns dos jovens deram-se as mãos formando um círculo e começaram a dançar girando repetidamente em frente ao Swamiji. Então eles o rodearam e enquanto ele olhava, ainda gingando e agora batendo palmas solenemente, dançavam Hare Krishna em volta dele de mãos dadas, pulando e contorcendo-se e cantando Hare Krishna. Com o leve matiz rosado de suas vestes Khadi, contrastando com as roupas variegadas dos hippies, o Swami parecia incomum e maravilhoso, admirando e sancionando solenemente a execução do canto e dança público de Hare Krishna. A dança era livre e sensual, porém aquela era a maneira com que esses jovens expressavam seus sentimentos através de seus corpos. Eles impulsionavam-se e saltavam no ar. Às vezes, o círculo de dançarinos se quebrava e tornava-se uma linha única, percorrendo para dentro e para fora o espaço entre as pessoas sentadas na grama e em zigue-zague entre as bandeiras de seda.
Um rapaz musculoso erguia a mão de um jovem que usava longas tranças negras e uma fita de cabelo negra no estilo de Índia americana. No final da fila, um rapaz segurava a mão de sua namorada com a mão esquerda, ao passo que com a direita mantinha uma flauta de madeira em sua boca e tocava, enquanto serpenteava em zigue-zague entre a multidão. Prabhupada ficou cansado e sentou-se ao lado do tímbale com o fundo de bronze. Cantando e tocando símbolos de mão, mantinha-se grave e ereto como um venerável ancião. Perto dali uma mulher loura estava sentada em posição iógica, curvando seu corpo para frente até que sua testa tocasse o solo várias vezes em súplica ou exibição. Outra moça estendia as mãos implorantes numa expressão mista de sentimentos íntimos, física e espiritual, enquanto seus brincos dourados tilintavam. Um mexicano com camisa quadriculada batia num atabaque hindu. Um cão pastor branco vagava de pessoa a pessoa. O Swamiji parecia bondoso e divertido. Os hippies achavam-no belo. Permanecia com seu jeito cavalheiresco, distante, embora entre jovens que dançavam Hare Krishna, gingavam e rebolavam. Entre seus movimentos muito sensuais, ele não parecia nem um pouco com eles, pois movia-se de maneira majestosa e sóbria. Enquanto examinava as atividades no prado, parecia profundamente satisfeito de ver a roda de dançarinos cantando Hare Krishna à sua volta. Embora o entusiasmo desses hippies fosse muitas vezes selvagem e sensual, o encontro assumiu uma doçura elegante devido ao canto de Hare Krishna. Para o Swamiji, o principal era que o canto de Hare Krishna continuasse ininterrupto. Vestido com sua roupa alaranjada, que parecia mudar de cores sutilmente sob a fugídia, tá, Bima? Nunca vi essa palavra. Tá, agora eu não posso falar isso. Vestido com sua roupa alaranjada, que parecia mudar de cores sutilmente sob a fugídia luz do sol no poente, ele admirava tudo de maneira bondosa e paternal, não impondo nenhuma restrição, mas simplesmente convidando a todos a cantarem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Linda Ketis, de 25 anos de idade, estava caminhando no parque quando ouviu o som do canto e dança público de Hare Krishna. A multidão de centenas de pessoas reunidas ao redor da cena, Linda achou fácil aproximar-se sem ser notada. Sentiu-se confortável admirando tudo e até pensou em juntar-se à diversão. Então percebeu o Swami liderando o canto de Hare Krishna. Ficou espantada e até um pouco amedrontada, nunca antes vira alguém tão grave. Ele impressionava. E os dançarinos pareciam-lhe belos. Uma moça com braços erguidos e olhos fechados parecia estar balançando como uma árvore ao vento. Um dos homens era alto e atrativo, com cabelos dourados e encaracolados. E Linda viu um rapaz que conhecera na faculdade em Nova York, um rapaz louco que sempre usava um gorro de lã rosa-choque. Linda chegara a São Francisco vinda de Nova York há apenas alguns dias. Ela não tinha planos, exceto estudar com um certo professor de dança e talvez experimentar algumas das coisas excitantes que, segundo ouvira falar, aconteciam no Hagyasburi. Como aluna graduada em literatura grega antiga pela Universidade de Colômbia, Linda ficara atraída por Sócrates, que vivera e morrera pela verdade. Porém, ela verificara que nenhum de seus professores era absolutamente semelhante a Sócrates. Idealizara para si levar uma vida com a verdade, adquirindo erudição, mas isso tornara-se árido. A civilização antiga da Grécia era uma ideia morta e não uma verdade viva. Ela não tocava o seu coração. Ela ansiava por uma experiência nova e excitante e estava disposta a atirar-se dentro da sociedade hippie de São Francisco.
Chegara ali sozinha, abandonando as suas roupas da moda e vestindo calças boca de sino e velhas camisas. Porém, como queria ser séria, sentia-se sem jeito tentando adaptar-se aos hippies. Sentia que, para pertencer à cena hippie, deveria desvencilhar-se da aparência séria de seu rosto e apenas sorrir despreocupadamente. Assim, mesmo na sociedade dos hippies de São Francisco, continuava insatisfeita e perdida. O canto e dança público de Hare Krishna no parque foi a coisa mais bela que Linda jamais vira. Os dançarinos gingavam para lá e para cá com os braços estendidos em direção ao céu aberto, e no meio da dança estava uma sábia pessoa morena, de cabelos grisalhos, sentado a cantar Hare Krishna. À medida que se aproximava, começou a gingar com os devotos, então sentou-se e começou a cantar Hare Krishna, desejando entender o que acontecia. Após mais de 1 hora de canto de Hare Krishna, finalmente o idoso líder parou o canto e dança público de Hare Krishna. E Linda começou a conversar com alguns devotos. Embora o Swami se tivesse evadido, alguns de seus seguidores permaneciam distribuindo folhetos e convites para o banquete do amor de domingo e recolhendo o timbale e as bandeiras. Um deles convidou-a a vir com eles para o templo. Linda achou que os devotos eram algo como hippies, mas não pessoas marginalizadas da rua como a maioria dos hippies que encontrara. Eram atrativos e não repugnantes. Tapeçarias e plantas decoravam o pequeno templo da lojinha deles. Quando parou perante uma pintura de pessoas cantando e dançando Hare Krishna, um dos devotos disse: "Este é o Senhor Krishna Chaitanya e seus associados." Um devoto deu-lhe um pouco de Krishna Prasadam. E Linda partiu naquela noite sem se encontrar com o Swami. Calma, não me apressa não. No entanto, retornou no dia seguinte às 7 da manhã, ansiosa por outra oportunidade de vê-lo. Ela achava que ele a percebera no parque e poderia lembrar-se dela. Fizeram um desenho dele e queria mostrar-lhe. Naquela manhã, enquanto Prabhupada cantava as orações e liderava o canto e dança público de Hare Krishna, Linda não tirou seus olhos dele. E quando ele pediu que todos cantassem Hare Krishna com ele nos rosários, excitadamente ela aceitou um rosário de contas e um dos devotos aceitou um rosário de contas dos devotos e tentou cantar Hare Krishna com ele. Então ele começou a ler o verso sânscrito para iniciar a sua aula e Linda sentiu-se cativada pelo som. Se fosse realmente continuar com o seu programa de graduação em grego, estudaria sânscrito a seguir. Mas assim que ouviu com esmerado interesse, orgulhosa de que ninguém mais, talvez, na sala, pudesse entender tão bem quanto ela. Tá, vou ler de novo. Tem vírgula. Se fosse realmente continuar com seu programa de graduação em grego, estudaria sânscrito a seguir. Assim, ouviu com esmerado interesse, orgulhosa de que talvez ninguém mais na sala pudesse entender tão bem quanto ela. Mais tarde, naquela mesma manhã, ela se encontrou com Srila Prabhupada no andar de cima em seu apartamento. Linda comenta: na primeira conversa que tive com ele, o Swamiji resumiu a civilização grega para mim com um par de frases. Explicou que o Śrīmad Bhagavatam era a fonte de histórias como a Ilíada e a Odisseia, e era a fonte da filosofia platônica. Estremeci. Naturalmente acreditei nele. Sabia que tudo que ele falava era a verdade. Não havia dúvidas em minha mente. E ele não desencorajou o meu amor por Sócrates. Disse que, na verdade, Sócrates era um devoto de Deus disfarçado. Então começou a contar-me a história de Krishna como o ladrão de manteiga. E eu disse: sim, conheço essa história.
viu uma dança sobre Krishna como ladrão de manteiga, ele ficou muito contente e ele riu. E ele disse: "Ah, sim, você sabe. Este encontro com Swami foi como encontrar um velho amigo, pois me senti inteiramente em casa e protegida, e senti que encontrar o que procurara. Ali eu poderia usar a minha inteligência e fazer as perguntas que sempre quisera fazer na escola." Prabhupada iniciou Linda, dando-lhe o nome de Lilavati. Ao vê-la ansiosa por servi-lo pessoalmente, decidiu ensinar-lhe a cozinhar para que ela pudesse preparar o seu almoço. Ele já dava algumas aulas de culinária no fim de semana, nas quais ensinava a Janaki, Govinda, Dasi, Nandarani e a outras a arte de cozinhar para Deus, Krishna. Agora convidou Lilavati a vir. Caminhava de um lado a outro do pequeno aposento, mostrando às moças como amassar a massa, cozinhar chapatis, medir temperos na palma da mão direita e cortar e cozinhar legumes na manteiga clarificada com masala. Os alimentos eram simples: arroz, chapatis, couve-flor com batatas, mas ele queria ensinar às moças exatamente a como cozinhar. Mukunda comenta: um dia, só por curiosidade, fui dar uma olhada nas aulas de culinária do Swamiji. Assim entrei e fiquei de pé na entrada da porta da cozinha do Swamiji. As mulheres estavam lá aprendendo a cozinhar e o Swamiji me disse: "O que você está fazendo?" "Ah", disse eu, "só vim para ver a minha esposa." Então o Swamiji disse: "Você está voltando ao Supremo ou à sua esposa?" E todos divertiram-se e eu percebi que não era bem-vindo, de modo que saí. O incidente fez-me refletir sobre a seriedade do Swamiji. Em primeiro lugar, aprendi que não devia ser tão apegado à minha esposa, e em segundo lugar, percebi que o relacionamento dele com as mulheres e o que ele lhes ensinava era realmente muito sagrado, não como a associação às vezes frívola entre esposo e esposa. Elas inspiravam-se muito com o fato de ele passar muitas horas na cozinha ensinando-lhes. Lilavati tinha tendência de ser orgulhosa. Muitos dos devotos não tinham nível universitário e nenhum deles fizera estudos clássicos. Às vezes ela datilografava para o Swamiji, lavava-lhe a roupa ou trazia flores para o seu quarto de manhã, e rapidamente ele a escolhera para ser a sua cozinheira exclusiva. Após apenas alguns dias de lições de culinária, Swamiji lhe dissera: "Tudo bem, você cozinha." E agora, apenas ocasionalmente, ele entrava para inspecioná-la. Uma vez, ao vê-la enrolando chapates, ele disse: "Ah, você aprendeu muito bem." Preparar as refeições do Swamiji da forma correta, com os condimentos apropriados, sem queimar nada e na hora, era um desafio. No momento que terminava, Lilavati estava suando e chegava a chorar de tensão. Porém, quando ela trazia o seu almoço, ele lhe pedia que trouxesse um prato vazio e servia-lhe porções de seu próprio prato e a convidava a comer com ele. Pelos primeiros poucos dias, Lilavati fez comentários sobre os sabores maravilhosos da Krishna Prasada, o alimento oferecido a Deus. E o Swamiji só fazia sorrir e erguer as sobrancelhas. Mas então ela percebeu que ele nunca falava enquanto comia, mas parecia estar concentrado intensamente enquanto se mantinha sentado de pernas cruzadas, inclinando o seu corpo sobre o prato de Krishna Prasada e comendo com a mão direita. Um dia, em jejum de Ekadashi, Lilavati chegou tarde ao apartamento do Swamiji, achando que não haveria muito trabalho na cozinha num dia de jejum. Porém, ao entrar na cozinha, encontrou o próprio Swamiji atarefado a cozinhar. Estava esquentando algo branco numa frigideira, vigorosamente mexendo e raspando o fundo da panela. "Ah", disse ele, "agora mesmo eu estava me perguntando, onde está aquela moça?"
Lilavati era tímida demais para perguntar o que o Swamiji estava fazendo, de modo que simplesmente ocupou-se cortando legumes. Hoje é dia de jejum, disse ela, como que censurando o Swamiji por cozinhar. Você tem que compreender, replicou ele, em consciência de Deus, Krishna, dia de jejum quer dizer dia de banquete? Concordo 1000% com Prabhupada, Bimala. Dia de jejum é dia de banquete. Estamos oferecendo isto a Krishna. Lilavati continuou mantendo-se distante da preparação esbranquiçada e de aparência pegajosa do Swamiji até que ele terminou e colocou-a sobre o peitoril da janela para esfriar. Mais tarde ficará duro, disse ele, e poderemos cortá-lo em pedaços e servi-lo. E com isso ele se virou e se retirou da cozinha. Quando Lilavati terminou de cozinhar e serviu ao Swamiji o seu almoço de jejum de Ekadashi, este pediu-lhe que lhe trouxesse um pouco daquela coisa sobre o peitoril da janela. Ele provou um pedaço, pareceu satisfeito e pediu a Lilavati que chamasse Mukunda e Janaki para prová-lo. Janaki provou um pedaço e exclamou: é maravilhoso, simplesmente maravilhoso, incrível. O que é isso? Voltando-se para Lilavati, o Swamiji perguntou: o que há nesta preparação? Ah, não sei, Swamiji, disse ela. Não sabe, replicou ele. Você estava de pé bem perto de mim na cozinha e não se lembra? O rosto de Lilavati enrubesceu. Ah, Swamiji, replicou Lilavati, eu estava muito ocupada, simplesmente não vi. Ah, você estava ocupada sem inteligência, replicou ele, e riu por um longo tempo, até que Mukunda também se pôs a rir. Lilavati sentiu-se ainda mais humilhada. O Swamiji perguntou a Janaki se podia dizer o que havia na preparação. Ela não soube dizer, exceto que era doce. Então ele mandou Lilavati descer e chamar Govinda Dasi e Gora Sundara. Quando eles entraram, o Swamiji disse a Lilavati: vá pegar um pouco mais daquela coisa simplesmente maravilhosa. Novamente, dessa vez em frente de 4 devotos, o Swamiji perguntou a Lilavati: então, o que há nesta preparação? E outra vez ela se defendeu: estivera ocupada demais para perceber. E de novo ele riu até que todos estavam rindo com ele. Então pediu a Govinda Dasi que provasse o simplesmente maravilhoso e disse o que havia nele. Imediatamente ela adivinhou: açúcar, manteiga e leite em pó. Ah, disse o Swamiji olhando para Lilavati, ela é uma artista, ela é inteligente. Para Lilavati todo o episódio foi uma provação arrasadora. Somente mais tarde é que ela compreendeu que o Swamiji estivera tentando ensinar-lhe humildade. Eram 7 da manhã, Srila Prabhupada sentou-se sobre sua plataforma no templo. Ao seu lado, sobre um altar, erguia-se uma estátua de Krishna recém-adquirida. A criança Krishna tinha pouco mais de 60 centímetros, com sua mão esquerda sobre os quadris, sua mão direita segurando um bastão. Gurudasa encontrara-o numa importadora e pedira ao gerente para vendê-lo, e após várias visitas o homem concordara. E concordara por $35. Prabhupada dera-lhe o nome de Kartami Shai, o chefão. Naquela manhã, Krishna é o poderoso chefão, né, Bimala? Ninguém é mais poderoso do que Krishna. Naquela manhã, enquanto Prabhupada e Kartami Shai observavam os devotos na sala, apenas umas 6 pessoas estavam presentes. Na noite anterior, o templo estivera lotado. Onde estão os outros? Perguntou Prabhupada, e então deu a si próprio a resposta: estão dormindo. Todo este sono não é bom. Pegou os símbolos de mão e começou a tocar o ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mukunda apanhou o tambor e acompanhou, tentando executar os ritmos que Srila Prabhupada lhe ensinara recentemente.
Mas Srila Prabhupada começara a cantar Hare Krishna quando a porta abriu-se e meia dúzia de hippies descalços embarafustaram para dentro, fedendo a maconha. Eles deram uma olhada em volta e então sentaram-se no chão com os devotos enquanto Prabhupada começava a cantar Guru Ashtakam, as orações dos devotos de Deus ao mestre espiritual. Embora nenhum de seus discípulos soubesse a letra daquela canção, eles adoravam ouvir o Swamiji cantá-la. Sem pressa ele cantava cada verso, repetindo várias vezes a cada linha, deliberadamente desenvolvendo o sentimento de serviço imaculado ao mestre espiritual. Então um dos hippies, um rapaz com louros cabelos compridos e lisos, e uma faixa vermelha na cabeça, começou a resmungar, inquietar-se e gemer. Alguém pediu-lhe suavemente que se aquietasse. O rapaz fez uma pausa, mas então gemeu novamente. O Swamiji e seus seguidores estavam acostumados a hippies drogados que ficavam acordados a noite toda e vinham para o programa matinal, às vezes perturbando as coisas. Normalmente os visitantes permaneciam submissos, e mesmo que ocasionalmente fizessem alguma manifestação estranha, de um modo geral encontravam a paz no canto de Hare Krishna e tentavam sintonizar-se com a energia dos devotos. Porém, dessa vez o visitante intemperante parecia agitado com o canto de Hare Krishna, como se este o desafiasse. Ou, por outra, procedia como se ele desafiasse o canto. Os devotos começaram a bater palmas no ritmo dos símbolos de mão de Prabhupada, e quando Prabhupada começou a cantar Hare Krishna, sua meia dúzia de seguidores imediatamente o acompanharam cantando, tanto na liderança quanto no coro. Prabhupada olhou para eles gravemente, encorajando o sujo grupo de jovens da manhãzinha, e eles reagiram determinadamente. Os convidados mantinham-se em contemplação drogada, embora um ou dois tentassem acompanhar o canto de Hare Krishna. Porém, o rapaz louro, com a faixa vermelha na cabeça, permanecia inflexivelmente desarmonioso, gemendo desafiadoramente, como que tentando neutralizar os efeitos do canto de Hare Krishna. Não obstante, a despeito dos gemidos do rapaz, que às vezes eram altos e selvagens, Prabhupada mantinha-se cantando Hare Krishna e os devotos também. Mukunda e Hayagriva trocaram olhares ansiosos, mas toleraram o rapaz, inseguros sobre o que mais fazer. Alguns dos devotos estavam perturbados e mesmo amedrontados, mas havia também ouvido o Swamiji dizer em palestras recentes que os devotos avançados não se agitam em nenhuma circunstância. O Swamiji era o líder deles, não somente em orações devocionais, mas também em como reagir a este intruso, de modo que contemplavam e esperavam por algum sinal dele. Prabhupada permanecia imperturbado, porém, embora após 20 minutos o canto e dança público de Hare Krishna estivesse forte e determinado, a loucura do rapaz louro não havia se dissipado. Quanto mais o canto de Hare Krishna ganhava força, mais ele ficava agitado. Ele gania como uma alma perdida e gritava como um cantor de rock. Ficava cada vez mais agitado e irado. Quando os devotos levantaram-se e começaram a dançar, o rapaz também começou a dançar Hare Krishna, mas à sua própria maneira, gritando e esmurrando o peito. Mukunda tocou mais alto o tambor. Os sons eram destoantes, um choque entre loucura individual e canto grupal, até que finalmente Prabhupada encerrou o canto e dança público de Hare Krishna. Os devotos prostraram-se com as cabeças no chão e Srila Prabhupada entoou as orações sânscritas, honrando os mestres espirituais, o Senhor Supremo e os lugares sagrados. Todas as glórias aos devotos reunidos, disse ele. Hare Krishna, responderam eles. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Muito obrigado, disse Prabhupada. E então, como era seu costume, anunciou
Desculpem, faltou aqui uma palavra, Bima. Então, como era seu costume matinal, anunciou: cantem uma volta de Hare Krishna. No rosário, né? Peraí, deixa eu tomar água. Já tropecei mesmo? Todos sentaram-se, incluindo o hippie louco. Os devotos colocaram de lado os tambores, os símbolos de mão, pegaram suas grandes contas de rosário e começaram a cantar Hare Krishna em uníssono. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dedilhando uma conta de cada vez, eles pronunciavam o mantra e logo passavam para a próxima conta. Surpreso com essa mudança de eventos, o rapaz louro comentou alto: incrível! À medida que o rápido canto de Hare Krishna enchia a sala, o rapaz pulou de pé e gritou: venham comigo! Deu uma viravolta, encarou Srila Prabhupada e berrou: eu sou Deus! Então começou a entoar frenéticos, prolongados e altos lamentos: oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, ah, oh, oh. Muito louco. Soluçava, rosnava, grunhia, sapateava com os pés. Como uma criancinha explora todo o som que sua voz podia produzir. Batendo com os punhos contra o peito, repetidamente gritava: eu sou Deus! E de repente um dos amigos do rapaz tocou algumas notas numa flauta de pan. Porém, Srila Prabhupada mantinha-se cantando Hare Krishna no rosário, e os devotos também tentavam continuar cantando impávidos, enquanto, ao mesmo tempo, ficavam de olho no louco e conjecturavam onde tudo isto acabaria. Então, com uma violenta exclamação final, o rapaz berrou: eu sou Deus! E, irado e frustrado, saiu a passos largos da sala, batendo a porta atrás dele, gritando enquanto corria pela rua abaixo. O adequado cantar de Hare Krishna no rosário outra vez tomou conta da lojinha, e a voz de Prabhupada tomou o seu lugar mais claramente acima das vozes de todos os devotos cantantes. Após cerca de 10 minutos de canto, Prabhupada recitou: Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Em português: seja dada toda a glória ao canto e dança público de Hare Krishna, que limpa do espelho da mente a poeira e dá o sabor do néctar pelo qual sempre ansiamos. Enquanto Prabhupada colocava seus óculos e abria o Bhagavad Gita, o assunto de toda a manhã vinha sendo o 6º capítulo. A sala arrumou-se e silenciou para ouvir a sua palestra. Seus alunos, alguns dos quais vinham se abeberando de suas instruções por mais de 2 meses, ouviam atentamente enquanto ele falava a eterna mensagem da sucessão discipular. Era a mensagem temporal de Deus, Krishna. Todavia o Swamiji a apresentava só para eles, enquanto eles permaneciam sentados sobre o tapete de manhã cedo na lojinha, a rua Frederic 518, no Haigesbury. Prabhupada palestrou sobre a transmigração da alma. As pessoas tolas, dizia ele, aspiram a aquisições materiais. Vixe, essa aqui é uma máxima, uma cacetada máxima, Bímola. As pessoas tolas, dizia ele, aspiram a aquisições materiais. Desconhecem que essas coisas se acabam com a morte do corpo. No entanto, a vida transcendental é da maior importância, pois nunca se perde. Assim, mesmo que a consciência de Deus, Krishna, se torne inconveniente ou desconfortável, nunca se deve abandoná-la. Srila Prabhupada novamente enfatizava que o devoto nunca se perturba, um ponto que parecia especialmente relevante, considerando a interrupção daquela manhã. O devoto, explicava Prabhupada, é sempre tolerante. Prabhupada contou uma história sobre o grande devoto Haridasa Thakur.
um contemporâneo do Senhor Krishna Chaitanya que suportou severa surra nas mãos de um magistrado muçulmano. Enquanto Prabhupada contava a história, improvisou o diálogo. Disse o magistrado a Haridasa, nasceste em família tão boa e estás cantando Hare Krishna. E então Prabhupada falou por Haridasa, Senhor, muitos hindus também se tornaram maometanos. Assim, se algum maometano se tornar hindu, que mal há nisso? E Prabhupada não mudava nem a altura nem a entonação de sua voz enquanto fazia os diferentes papéis do diálogo. Porém, com uma arte sutil de contador de histórias, cada voz tornava-se uma pessoa distinta. O magistrado falou ameaçadoramente. Tá, Bimala, vou prestar atenção. Eu estava pensando aqui. Não é para pensar, é só para ler. Tá bom, sim, senhora. Agora não é hora de pensar. Tá bom, sim, tá, já entendi. O magistrado falou ameaçadoramente que... estás argumentando? Então Prabhupada tornou-se o narrador. Assim resolveram castigar Haridasa. Dai um nome feio ao cão e enforcai-o. Então Prabhupada referiu-se aos açoitadores de Haridasa, que a despeito de baterem repetidamente em Haridasa, foram incapazes de fazê-lo gemer de dor. Finalmente, exaustos, eles falaram, Senhor, a ideia era que morrerias, mas agora vemos que não morres. Por isso, quem será castigado agora seremos nós. E Haridasa perguntou, o que quereis? Os açoitadores disseram, queremos que morras. O narrador então fala, então ele entrou em Samadhi e os açoitadores trouxeram-no para o magistrado. O magistrado disse, atirai-o na água. Não o coloqueis no cemitério, ele se tornou hindu. Srila Prabhupada concluiu sua narrativa. Os outros açoitavam-no e ele cantava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele se manteve imperturbado, ficou firme. Portanto, o Senhor Krishna diz que quem é transcendentalmente avançado para ele, não há misérias, mesmo neste mundo. Isso para não falar do outro mundo. Um devoto não sofre perda alguma, explicava Prabhupada, mesmo que não se torne perfeitamente consciente de Krishna, ou mesmo que caia, seu próximo nascimento também será na forma humana. Era uma vez um príncipe. Prabhupada começou a contar uma história para ilustrar o seu ponto. Seu nome era Satyavan. Mas ele iria morrer numa determinada idade, dizia o seu horóscopo. Porém, uma moça chamada Savitri ficou apaixonada por aquele rapaz. Ela então queria se casar com ele, e seu pai lhe disse, ele morrerá numa determinada idade, não te cases. Mas ela estava determinada e se casou. No curso do tempo o rapaz morreu, digamos após 4 ou 5 anos, e a moça enviuvou. Porém, ela era uma amante tão leal que não queria deixar o corpo morto do esposo. E o Jamaraja, o qual é a palavra inglesa para aquele que leva embora o corpo ou a alma após a morte. Assim, ele veio levar a alma embora. Então aquela moça casta não queria permitir que o corpo de seu esposo fosse levado embora. Com seus olhos arregalados e sua voz, Prabhupada parecia com Jamaraja, o senhor da morte, falando para a viúva Savitri. É meu dever levá-lo, devo levá-lo, abandona-o, caso contrário também serás punida. A moça abandonou o seu esposo, mas seguiu atrás de Jamaraja. Então o Jamaraja de Prabhupada, com um leve cair de sua voz, apiedou-se. Minha querida moça, vai para casa, dar-te-ei a bênção de que terás um filho. Não chores por teu esposo. Savitri, porém, continuou a seguir Jamaraja. Jamaraja disse, por que estás me seguindo? Então a Savitri de Prabhupada falou, não numa voz feminina, mas com o raciocínio e a emoção de Savitri. Agora,
estás levando meu esposo, como posso eu ter um filho? E Prabhupada falou como narrador. Então ele se viu num dilema, daí devolveu-lhe o esposo. Assim, de forma semelhante a uma técnica, se você adota a consciência de Deus, Krishna, então o seu esposo, ou seja, esta forma humana de vida é garantida. Os devotos entenderam a moral da história, porém não estava perfeitamente claro o que suas vidas tinham a ver com a mulher da história. No entanto, alguns entenderam. Caso aceitassem a consciência de Deus, Krishna, a fatalidade de suas vidas poderia tornar-se auspiciosa. Sim, prosseguiu Srila Prabhupada, uma vida transcendental é a vida mais auspiciosa. Ele olhou em volta enfaticamente para os devotos sentados no chão perante ele. Qualquer pessoa que tenha feito algo de bom, algo auspicioso, isso nunca será aniquilado, ela nunca será posta em dificuldades, é algo tão bom. Ele terminou a sua aula e pediu que perguntassem. Uma jovem levantou sua mão. O Senhor diz que as pessoas adoram tolamente a fotografia de alguém que já se foi. O Senhor deu o exemplo de George Washington e Gandhi. Porém, a fotografia de um mestre espiritual não pode ser muito vantajosa para ensinar aos outros a amá-lo. E Prabhupada, sim, aqueles que são transcendentalmente avançados, eles não são diferentes de sua fotografia. Assim como aqui está a estátua de Krishna, ela não é diferente de Krishna. A pessoa original, Krishna, e a estátua de Krishna são a mesma coisa. Por exemplo, estamos cantando Hare Krishna. Krishna é o nome de Krishna. Krishna e o nome de Krishna não são diferentes. Você compreende isto? Caso não estejamos obtendo alguma iluminação espiritual por cantar Hare Krishna, então você acha que estamos simplesmente desperdiçando nosso tempo? Não desperdiçamos nosso tempo. Realmente estamos obtendo êxtase transcendental, pois não há diferença. Do mesmo modo, uma pessoa transcendentalmente perfeita e sua fotografia são a mesma coisa, pois são coisas no nível absoluto, isto está claro. E Govinda Dasi ergueu a sua mão. O Senhor disse que após deixar este corpo, a pessoa em consciência de Deus, Krishna, vai a um planeta superior. E Prabhupada, não. Caso você se aperfeiçoe na consciência de Deus, Krishna, então após deixar este corpo, vai diretamente para Deus, Krishna. Porém, caso não seja perfeita, se simplesmente executou uma certa percentagem, apenas então obterá a oportunidade de outro corpo humano. Porém, aquele que compreendeu o que é Deus, Krishna, como Krishna nasce, como Krishna age, não terá mais nenhum nascimento material. Então, para onde ele vai? Tyakta deham purna jamar, naitimam eti, em português, ele vem a mim. Isso quer dizer para a morada suprema de Deus, Krishna. Portanto, devemos ser sérios. Por que esperar por outro nascimento, quer numa família muito piedosa, quer numa família rica, ou quer em outro planeta? Este corpo humano pode dar-lhe a perfeição máxima, porém, temos que ser muito sérios e nos esforçar por atingir esta perfeição. Mas não somos sérios, não somos muito sérios. Na realidade, civilização humana significa que as pessoas devem ser muito sérias para conseguir a perfeição deste corpo humano. Isto é civilização humana perfeita. É o que está faltando no momento atual. Srila Prabhupada ficou sentado em silêncio por vários minutos, imóvel. Ninguém na audiência fez qualquer som. Finalmente ele alcançou seus símbolos de mão e começou a batê-los, tocando alto e cantando Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya. E os devotos acompanharam.
Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya. Eles podiam fazê-lo também, pois o canto era absolutamente potente. Caso houvesse algo que não entendessem, ele explicá-lo-ia. Govinda Dasi não compreendera. Ela havia pensado que o destino do devoto era um planeta superior, porém agora compreendia. Prabhupada dissera-lhes que se tornassem mais sérios. Sabia que às vezes eles iam à confeitaria e até fumavam cigarros após o canto e dança público de Hare Krishna, e ele tolerava isto. Porém, deixava-os saber que na realidade queria que fossem totalmente sérios. A menos que fossem totalmente sérios, talvez tivessem que ir a um planeta superior dentro do universo material. E qual era o benefício disso? Elevar-se ao nascimento humano leva muitas vidas. A vida humana destina-se à perfeição, de modo que eles deveriam ser sérios. Porém, dissera ele, não somos sérios. Após o canto e dança público de Hare Krishna, Srila Prabhupada deixou a lojinha e regressou a seu apartamento. Hayagriva, voltando-se para Haridasa, perguntou por que ninguém tirara o rapaz louco para fora. Em Nova York, disse Hayagriva, Brahmananda o teria retirado na primeira explosão. Temos que ser cuidadosos com os hippies daqui, explicou Haridasa. Tato é a palavra. Nessas imediações, se alguém anda por aí viajando com LSD, automaticamente presumem que se deve prestar todo o respeito prestado a Deus e ele deve ser tolerado. Eles entram e pulam e gritam, mas não podemos tocar neles, pois eles são santos do LSD. Se tivéssemos tocado naquele rapaz esta manhã, toda a vizinhança cairia sobre nós. O Diggers, ao lado, é bem barulhento, mas eles desligam a vitrola durante as palestras e têm sido muito amigáveis, dando-nos roupas e ajudando-nos a decorar o templo. Às vezes os Hells Angels passam por lá e fazem tremenda bagunça, e às vezes até entram aqui. E se vêm aqui é melhor ser tolerante com eles, eles sempre dão problemas. Naquela mesma manhã, alguns Hells Angels começaram a lutar no Diggers. Os devotos puderam ouvir baques e gemidos através das paredes enquanto um negro grandalhão batia em 3 Hells Angels. O conflito só terminou após a chegada do carro de polícia e uma ambulância. Depois disso, cerca de 1 dúzia de pessoas amontoaram-se dentro do templo conversando sobre a briga. Harsharani fez pratos extras para os visitantes. Um dia, em março, Wayne Gunderson, de 18 anos de idade, caminhava rua abaixo quando um pedaço de papel voando ao longo da calçada atingiu seu pé. Ele tentou afastá-lo com os pés sem interromper os seus passos, mas o papel reteve-se. Então ele parou e tentou chutá-lo de novo, mas não conseguiu. Agachou-se e o recolheu, verificando que era um folheto, Viaje para Sempre, anunciando as palestras do Swami Bhaktivedanta na rua Frederic 518. Como tantos outros, Wayne, um jovem meigo que trabalhava para o correio, viera ao Haigesbury para participar da Revolução. Frequentava concertos de rock e manifestações, passava os olhos a esmo pelas páginas dos livros e pelos posters nas lojas psicodélicas e dividia um apartamento com sua namorada e outro casal e tomava drogas. Porém, era tranquilo, educado e solitário. Não se vestia como hippie, mas usava casuais roupas limpas e conservadoras e um excêntrico boné esporte. O volante sobre o Swami parecia uma coincidência oportuna, pois Wayne vinha planejando ir à Índia para encontrar um guru. Decidiu ir ver o Swami Bhaktivedanta na rua Frederic. É o que mais tem na Índia, guru farsante.
Guru é difícil, mas guru tá cheio. Waine surpreendeu-se ao encontrar apenas uma lojinha. Chocou-se com o retrato do Swami na vitrina. Nenhum yogi sorridente e barbudo, mas um Swami de cabeça raspada com olhar sisudo. Waine entrou. Era uma cena típica do Raigasbore, com hippies sentados ao redor, porém também havia umas pessoas com grandes contas vermelhas enroladas ao redor de seus pescoços como guirlandas. E em frente, acima, ele viu o Swami. Waine ficou impressionado quando Prabhupada começou a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E achou a palestra segura e autêntica. O Swami enfatizara, não somos estes corpos. E ao falar de Krishna, descreveu Krishna de uma forma tão pessoal que era como se estivesse apresentando Krishna à audiência. Após alguns encontros, Waine criou coragem para fazer uma pergunta. Pode alguém praticar Hatha Yoga simultaneamente com a consciência de Deus, Krishna? Ah, por que você quer gastar tanto tempo com este corpo? Replicou Prabhupada. E Waine sentiu os olhos de Prabhupada olharem profundamente dentro dele. Você não é este corpo. Ele disse isso com tanta firmeza que Waine, o qual facilmente se ressentia, sentiu-se como que comprimido para dentro do chão. Este corpo não é tão importante quanto a alma, explicou Srila Prabhupada. Assim, não devemos gastar tanto tempo com o corpo, exagerando suas necessidades. Então sorriu para o Waine. Além disto, todas as yogas culminam em consciência de Deus, Krishna. E o Waine sentiu aquele sorriso completamente soerguendo de sua condição diminuída e arrasada. Várias semanas mais tarde, o Waine perguntou sobre iniciação. Quando os devotos lhe disseram que ele deveria subir e ver o Swami, o Waine foi para casa e ensaiou o que ia dizer primeiro. Antecipando o que Prabhupada diria, o Waine preparou as suas próprias reações e tramou toda a conversa. Então, bem nervoso, aproximou-se da porta de Prabhupada. Porém, antes mesmo que pudesse bater, a porta se abriu e ali estava Prabhupada olhando para ele, não seriamente, como em seu retrato, mas bondosamente, como se o estivesse esperando. Sim, disse Prabhupada, entre. O incidente despedaçou completamente a abordagem planejada de Waine. Ele concluiu que o Swamiji podia ler pensamentos. Assim, tentando limpar a sua mente de maus pensamentos, entrou no apartamento de Prabhupada. Prabhupada sentou-se em sua cadeira de balanço e o Waine, que normalmente sentava-se no chão, sentou-se na única outra cadeira do quarto. Imediatamente o Waine sentiu-se desconfortável, pois percebeu que seria mais apropriado sentar-se aos pés de Prabhupada. Porém, sentindo-se fraco demais para alterar a situação, manteve-se em seu assento, manipulando nervosamente o seu boné esporte. Swamiji, começou ele, gostaria de ser seu discípulo, e Prabhupada concordou imediatamente. Perguntou se o Waine poderia seguir os 4 princípios, e o Waine, sem mesmo estar seguro do que seriam os 4 princípios, disse que sim. Então Prabhupada perguntou-lhe que princípio era o mais difícil para ele seguir. Bem, disse ele, tenho dificuldade em parar de comer carne. Mentira, ele era vegetariano. Mas estava envergonhado demais para dizer que seu verdadeiro problema era o desejo sexual incontrolado. E Prabhupada riu. Ah, isso não é problema, dar-lhe-emos Krishna Prasadam. Você pode ser iniciado na semana que vem. Então Waine perguntou se seria capaz de ir à Índia. Sentiu que o Swami ficaria satisfeito em ouvir que seu novo seguidor queria ir à Índia, o seu país. Porém, Prabhupada pareceu insatisfeito. Índia? Por que ir à Índia? Waine pensou. A verdadeira razão pela qual desejaria ir à Índia era encontrar um guru, um
mestre. Bem, disse ele, para aprender sânscrito. Eu lhe ensinarei sânscrito, replicou Prabhupada. Assim não havia necessidade de ir à Índia. Ele seria iniciado por um mestre genuíno na semana seguinte, logo ali em São Francisco. Alguns devotos ajudaram Waini nos preparativos de sua cerimônia de iniciação. Hayagriva emprestou-lhe a sua roupa de sacerdote, um pedaço de pano amarelo grande demais para o Waini. Os devotos montaram uma arena de sacrifício na lojinha, uma plataforma de terra, lenha, corantes e flores. Durante a cerimônia, Waini estava nervoso. Quando Prabhupada cantou os mantras, Waini não pôde ouvi-los exatamente, de modo que só remedou o melhor que pôde. E quando Prabhupada começou o sacrifício de fogo, Waini sentiu-se um pouco amedrontado, pois a iniciação parecia um compromisso muito sério. Observou Prabhupada gravemente armando o fogo e dizendo os mantras. Quando Prabhupada iniciou Waini com o seu novo nome, Upendra, Waini não o ouviu claramente e começou a ficar inquieto. Então a cerimônia terminou com Prabhupada levantando-se e abruptamente deixando a lojinha. Upendra comenta: alguém me lembrou que eu devia subir ao apartamento do Swamiji e dar-lhe uma oferenda, assim decidi dar-lhe um cobertor de bebê e uma toalha de praia. Não é que me faltasse dinheiro, mas essas coisas tinham um certo valor sentimental para mim, de modo que eu quis dá-las ao Swamiji. Fui até seu quarto, onde ele estava sentado na beira de seu colchão. Entrei, me prostrei e presenteei-o com o cobertor de bebê e a toalha de praia. Ele ergueu-os com seus dedos e olhou para ambos em cada uma de suas mãos e disse: estas coisas são inúteis, e as atirou ao solo. Eu fiquei magoado e nada tinha a dizer. Fiquei ali sentado. Após algum tempo pedi licença e voltei para o meu apartamento. No dia seguinte fui ver o Swamiji durante o seu horário de visita noturna e ele estava usando a toalha de banho e o cobertor de bebê como tapetes de chão, de modo que seus convidados, ao virem visitá-lo, podiam ter algo sobre o que se sentar. Senti satisfação de que ele encontrara algum uso para minhas oferendas. Prabhupada disse que Upendra não estava vivendo à altura de seus votos, já que ainda morava com sua namorada. Upendra sentia-se culpado por quebrar os princípios proibitivos de sexo ilícito e intoxicação, porém simplesmente não conseguia segui-los. Queria contar ao Swamiji, mas não conseguia compor-se para fazer isso. Além do mais, pensava ele, mesmo que confessasse, como poderia parar? A namorada de Upendra não gostava da consciência de Deus, Krishna. Não queria encontrar-se com Swamiji e não queria vir ao templo. Assim, Prabhupada decidiu que ao invés de casar Upendra com ela, salvaria Upendra dela. Salvaria ele do poço escuro da vida material. Tá, Bima, já parei de falar. Prabhupada decidiu fazer Upendra um estudante celibatário. Embora Srila Prabhupada tivesse cerca de 25 discípulos em São Francisco, praticamente nenhum deles era um brahmachari, um celibatário. O único mesmo era Jayananda, que era um pouco mais velho do que os demais. Jayananda trabalhava o dia inteiro dirigindo um táxi, cantando Hare Krishna mesmo enquanto dirigia. E quando não estava trabalhando, estava no templo cozinhando ou fazendo qualquer serviço que pudesse encontrar, ou sentado com Prabhupada em seu apartamento com os outros devotos. Ele era conhecido por o canto de Hare Krishna sério no rosário. Sentado de pernas cruzadas, olhos hermeticamente fechados e comprimidos, erguia o seu cordão de contas em ambas as mãos e balançava, reclinando-se para frente e para trás, quase até o chão, e cantando Hare Krishna intensamente, desligado do mundo exterior. Ele era sério, e essa era a única maneira de alguém poder permanecer um celibatário.
Em Nova York, Prabhupada tinha cerca de uma dúzia de estudantes celibatários, porém, uma atitude mais permissiva entre os seus seguidores em São Francisco tornava a vida de celibatário menos acessível. Na sociedade védica original da Índia antiga, a vida de estudante celibatário começava aos 5 anos de idade. Os pais enviavam seus filhos para morar na casa do mestre espiritual, na escola do mestre espiritual, na casa do mestre espiritual, que é uma escola, né? Para morar com o mestre espiritual na escola do mestre espiritual, onde o rapaz recebia educação básica, instrução transcendental e estrita disciplina moral submissa ao mestre. Mesmo o Senhor Krishna em seus passatempos transcendentais na Terra frequentara uma escola do mestre espiritual e muito humildemente servira o seu mestre espiritual. O princípio básico da vida de estudante celibatário era o celibato. Praticando o celibato, o celibatário desenvolvia grandes poderes de memória e controle dos sentidos. E se tal estudante celibatário treinado mais tarde decidisse aceitar uma esposa, sua vida sexual seria regulada e não licenciosa. Porém, embora a vida de estudante celibatário fosse necessária para uma sociedade sadia, Prabhupada verificara no transcurso de sua própria vida a rápida deterioração do celibato, quase até a extinção. E nos Estados Unidos a situação naturalmente era muito pior. O Śrīmad Bhagavatam fala de um jovem sacerdote brahmana, Ajamila, que caiu da vida transcendental por ter visto um bêbado abraçando uma prostituta seminua. Hoje isso aí está para todo lado, né? No mundo inteiro e na internet inteira, né? Um bêbado abraçando uma prostituta seminua. Nos Estados Unidos, ver uma prostituta seminua em público não era incomum. Assim que um estudante celibatário saía à rua, confrontava-se com muitas atrações. Prabhupada, porém, estava convencido de que os estudantes celibatários poderiam se proteger, mesmo nos Estados Unidos, se regularmente cantassem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e sinceramente tentassem seguir as regras e regulações que Krishna protegê-los-ia. Calma, deixa eu tomar água aqui, Bimala. Krishna protege Prabhu, mas tem que cantar Hare Krishna constantemente, né? Senão não vai ser protegido não. Prabhupada decidira pedir que o Pendra viesse morar com ele como seu servo pessoal. O servo anterior de Prabhupada, Ranachara, deixara sua posição recentemente. Embora supostamente um estudante celibatário, nunca fora um celibatário sério. Chegara a seduzir uma das jovens devotas em Nova York. Prabhupada descobrira isso e perguntara à moça por que praticara sexo com Ranachara, já que não planejava se casar com ele. O porquê de Prabhupada desarmara tanto a moça que ela não conseguiu responder. Prabhupada a repreendera: vocês mocinhas não devem ser tão fáceis, tão baratas. E dera outra oportunidade a Ranachara. Porém, Ranachara nunca ficou sério. Após tocar a percussão durante o grande canto e dança público de Hare Krishna no estádio Avalon, Ranachara ficara fascinado com o salão de danças. Ele retirava-se furtivamente de seu serviço, mentia para Prabhupada sobre sua ausência e ia ver as mocinhas no Avalon. Um dia não regressou mais. Como um dos devotos relatou a Prabhupada, ele simplesmente desapareceu dentro das luzes estroboscópicas. Ranachara voltou uma vez para pedir dinheiro a Prabhupada, de modo que pudesse voltar para sua casa em Nova York.
Upendra, apesar de suas fraquezas, sentia-se atraído espontaneamente por Prabhupada e gostava de estar com ele sempre que podia. Às vezes, Upendra subia ao apartamento com um ou dois outros devotos e simplesmente sentava-se em frente a Prabhupada enquanto Prabhupada estava sentado sobre a fina almofada atrás de sua escrivaninha baixa. Às vezes, Prabhupada continuava lendo ou escrevendo e Upendra sentava-se e permanecia em sua presença, simplesmente admirando-o a trabalhar. Após mais ou menos 10 minutos, Prabhupada erguia os olhos e dizia: "Tudo bem, isso é suficiente." E os rapazes curvavam-se e saíam. Upendra também ia ver Prabhupada almoçando, e Prabhupada pegava um pouco de arroz e legumes de seu prato, colocava-os num chapate, um pão achatado, e oferecia-os a Upendra. Embora o alimento oferecido a Deus Krishna Prasadam fosse idêntico a que os devotos comiam embaixo, Upendra achava que esta Krishna Prasadam era muito mais saborosa. E era mesmo, Bima? Os restos de um mestre espiritual, nossa, é outra história. Isso é descrito detalhadamente no Néctar da Devoção, nos livros de Prabhupada, Um dia, quando Upendra estava sozinho com Prabhupada em seu quarto, Prabhupada perguntou-lhe: "Você está morando com uma mocinha e com pessoas que tomam drogas?" Pela segunda vez, Upendra ficou convencido de que o Swamiji podia ler os seus pensamentos e conhecia toda a sua vida. "Sim", admitiu Upendra, "mas eu não estou fazendo 3 pontinhos." Prabhupada interrompeu: "Isso não é bom." "Swamiji, eu não estou tendo nenhum relacionamento sexual." "Onde existe um rapaz e onde existe uma moça", disse Prabhupada, "existe sexo. Você precisa vir morar comigo." Upendra ficou extasiado. "Sim, virei imediatamente." Ele pegou alguns pertences de seu apartamento, deixou todo o resto com sua namorada e se mudou para o quarto de frente do apartamento de Prabhupada. Agora ele era o servo pessoal do Swamiji. Prabhupada pediu-lhe que se mantivesse em seu emprego no correio. Por volta da meia-noite, assim que Upendra largava o serviço, regressava ao apartamento. Prabhupada sempre deixava a porta destrancada para ele. Normalmente, logo depois que Upendra trancava a porta, metia-se em seu saco de dormir e caía no sono. Era desperto por Prabhupada, falando em seu ditafone, compondo os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Upendra cochilava de novo e dormia até às 6 da manhã. Upendra saboreava esta associação íntima com seu mestre espiritual e estava sempre alegre. "Eu só quero ser o cão do Swamiji", dizia ele fortemente aos outros devotos. Essa é a posição natural, do discípulo. Certa vez Upendra lia sozinho o Śrīmad Bhagavatam. Todo o assunto é apresentado de tal forma através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami que qualquer audiência sincera que der ouvido submissamente a esta mensagem do mundo transcendental imediatamente experimentará as delícias transcendentais distintas dos sabores pervertidos do mundo material. O fruto maduro não caiu de repente do planeta máximo de Krishnaloka, mas desceu cuidadosamente, sendo passado de mão em mão pela corrente de sucessão discipular, sem nenhuma mudança ou perturbação na formação do fruto macio e duro. Macio e maduro, desculpem. Eu distraí aqui, Bimala. Vou ler de novo aqui. O fruto maduro não caiu de repente do planeta máximo de Krishnaloka, mas desceu cuidadosamente, sendo passado de mão em mão pela corrente de sucessão discipular, sem nenhuma mudança ou perturbação na formação do fruto macio e maduro. "Você tem alguma pergunta?" perguntou Prabhupada. Upendra ergueu seus olhos do livro. "Não, Swamiji, aceito tudo o que o Senhor diz." Prabhupada pôs-se a balançar fortemente em sua cadeira de balanço e sorriu enquanto Upendra continuava lendo.
Então Prabhupada ensinou ao Upendra a maneira adequada de segurar um livro ao ler, com as palmas de ambas as mãos acima e afastadas do colo. Este conselho deu ao Upendra maior entusiasmo em agradar o seu mestre espiritual por ler os seus livros. Upendra ainda era perturbado por desejos sexuais. Ele achou que talvez devesse se casar, porém estava confuso sobre o que deveria ser um casamento consciente de Deus, Krishna. Como alguém poderia se casar, raciocinava, se ele não amava a moça com a qual quisesse se casar? E como alguém podia amá-la sem fazer sexo com ela? Ele queria perguntar ao Swamiji sobre isso, mas guardou para si, esperando por uma oportunidade e por coragem. Então um dia entrou no quarto de Prabhupada, enquanto Prabhupada caminhava de um lado para o outro de uma extremidade do quarto com suas 3 amplas janelas com sacadas dando vistas para a rua Frederic até a outra extremidade, onde ficava sua cadeira de balanço. Agora Upendra decidiu que poderia fazer a sua pergunta. Swamiji, começou ele, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, replicou Srila Prabhupada, interrompendo sua caminhada. Se um rapaz é separado de uma moça, como então pode aprender a amá-la? E Prabhupada começou a caminhar de um lado para o outro, novamente cantando Hare Krishna em seu rosário. Após algum tempo voltou-se e disse suavemente, amor é por Deus, Krishna. Caminhou em direção à janela olhando a rua abaixo e disse, você quer uma mocinha? Escolha uma. E apontou para algumas mulheres que passavam pela rua. Não há amor neste mundo, disse ele. Amor é por Deus, Krishna. Aos poucos, sob a influência pura de Srila Prabhupada, Upendra começou a se sentir menos agitado por desejos sexuais. Acabou compreendendo que não era o corpo material, mas sim uma alma transcendental, que a natureza eterna da alma era amar a Deus, Krishna, e que para um devoto puro, para o Swamiji, amor era por Deus, Krishna. De mais a mais, Upendra só queria ser o servo do Swamiji. Pensava em que alimentos comprar para ele e em como fazer as coisas confortáveis para ele. Foi com esta atitude de querer servir ao Swamiji que Upendra visitou a loja psicodélica um dia. Ele ouvira falar que eles tinham acabado de receber algumas gravuras da Índia, de modo que entrou e passou os olhos pelas gravuras. Escolheu algumas imagens do Senhor Krishna e as levou para o Swamiji. No quarto de Prabhupada, juntamente com outros devotos, Upendra desenrolou as gravuras uma por uma sobre a escrivaninha de Prabhupada, esperando para ver a reação de Prabhupada. Enquanto Upendra admirava, parecia-lhe que o Swamiji olhava as fotos de seu amigo pessoal. Estava satisfeito com as imagens. Hayagriva comentou que a arte religiosa das gravuras indianas era um pouco berrante, mas Prabhupada explicou que a técnica não importava. O importante era que as imagens eram de Deus, Krishna, e eram pintadas segundo as descrições védicas. Para o devoto, elas eram lindas, não eram diferentes de Krishna. Prabhupada escolheu como sua favorita uma figura do Senhor Krishna em pé, tocando a sua flauta à luz da lua, com o rio Jamuna fluindo perto. Neste desenho, Krishna era conhecido como Govinda. Prabhupada ergueu a gravura e citou um verso. Vou ler a tradução em português, então. Pegou um pedaço de papel e começou a escrever enquanto os devotos o contemplavam atentamente, ouvindo o ranger da caneta sobre a página. E então ele leu em voz alta. Meu caro amigo, se ainda tens alguma inclinação para gozar da vida material, sociedade, amizade e amor, por favor, não olhes para o menino chamado Govinda, que está de pé, curvado em 3 partes, sorrindo e talentosamente tocando sua flauta, seus lábios iluminados pelo brilho da lua cheia. Jamuna, você pode escrever isto bem?
e Prabhupada sabia que Jamuna era treinada em caligrafia, pediu-lhe que escrevesse o verso e a fixasse juntamente com a gravura, perto de seu assento no templo. Queria poder vê-lo durante os cantos e danças públicos de Hare Krishna. Upendra pensou e orou: se eu apenas puder fixar-me estavelmente em servir ao Swamiji, que tem tanto amor por Deus, Krishna, então também tornar-me-ei transcendental. Ele sentiu que, como não lhe era possível ver Govinda da maneira como o Swamiji o via, ele devia servir ao Swamiji, o devoto puro de Govinda, e dessa maneira tornar-se puro. Eu só quero me tornar o cão do Swamiji, disse Upendra enquanto deixava o apartamento. Essa é a posição de todos os verdadeiros discípulos, se tornar um cão do mestre espiritual. Em Nova York, os rapazes tinham ordem de Prabhupada de não dar nenhum dinheiro mais para o Sr. Price, a menos que houvesse um contrato de aquisição. Prabhupada ainda queria o prédio. Escrevera a Brahmananda em 4 de março: espero que quando eu vá a Nova York, da próxima vez, entre direto na nova casa. E escrevera a Arairama que em 7 de março que: estou muito contente em saber que Brahmananda, você e todos os demais têm a coragem transcendental de correr todos os riscos por Krishna. E estou certo de que este ato realçará sua glória na consciência de Deus, Krishna. Porém, ele não queria que eles fossem enganados por falsas promessas. Neste ínterim, o Sr. Price pedia que os devotos transferissem $5.000 a seu amigo financista, o Sr. Rao, que então acrescentaria $20.000 e faria o pagamento inicial ao proprietário, o Sr. Tyler. O Sr. Price queria que Brahmananda fizesse Sua Excelência compreender este ponto, de que as negociações tinham de ser feitas daquela maneira, e logo, caso seriamente, vou ler de novo aqui, Bill. O Sr. Price queria que Brahmananda fizesse Sua Excelência compreender este ponto, de que as negociações tinham que ser feitas daquela maneira, e logo, caso seriamente quisessem obter a casa. Brahmananda escreveu a Prabhupada solicitando-lhe que pedisse ao banco para transferir $5.000 para a conta controlada pelos rapazes, os consignatários da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Prabhupada deu permissão e pediu que o cheque fosse assinado pelo presidente e pelo secretário, porque Brahmananda e Satswarupa são os principais financiadores para a compra desta casa, e Kirtanananda é um suplente à testa de seu departamento de cozinha. Porém, disse que o cheque deveria ser feito ao vendedor, o Sr. Tyler, e não ao financista, o Sr. Rao. O dinheiro e a sociedade são seus, reconheceu Srila Prabhupada. Vocês podem gastar como quiserem, mas é meu dever aconselhá-los como eterno bem-querente. Então o Sr. Price convidou Brahmananda a encontrar o Sr. Rao e sugeriu que Brahmananda viesse preparado com um cheque de $5.000. No caminho, o Sr. Price explicou que talvez o Sr. Rao fosse o maior negociante imobiliário em Manhattan, um multimilionário, e ele possuía arranha-céus, tudo que possuía era grande. Quando Brahmananda entrou no escritório do Sr. Rao, achou que este havia saído direto de um filme de Hollywood, uma sala de conferências 10 vezes maior do que a sala do templo da Segunda Avenida. E sentado na cadeira da grande mesa oval estava o próprio Sr. Rao. A sala estava à meia luz, com alguns refletores sobre o Sr. Rao, que se assentava perante uma bateria de telefones. Mesmo enquanto começavam a discutir, o Sr. Rao fez várias pausas atendendo a telefonemas e conversando com pessoas em diversos locais do país. Jovem, disse o Sr. Rao a Brahmananda, estamos o ajudando a conseguir a casa.
É uma bela casa, um ponto de referência da cidade de Nova York. Então a namorada do Sr. Hall ligou de um barco do Caribe. Ele conversou com ela por algum tempo e então voltou a Brahmananda e ao Sr. Price, que estavam sentados nas sombras de sua mesa de conferências. O Sr. Hall tinha um grande contrato que queria que Brahmananda assinasse. Brahmananda sabia que o Swamiji queria um contrato, e ali estava ele. Sabia também que se assinasse a transferência dos $5.000 não teria nenhum outro dinheiro e nenhuma outra renda extra. E sabia que eles sabiam disso. Porém o Swamiji queria o prédio. O próprio Swamiji olhara prédios de $100.000 e oferecera-se para comprá-los, muito embora tivesse muito pouco dinheiro para respaldar as suas ofertas. E Brahmananda sempre fazia tudo o que o Swamiji dizia. Assinar este contrato, concluiu Brahmananda, era um ato de fé no Swamiji e em Deus, Krishna. Ele não perguntou analiticamente de onde virá o resto do dinheiro. Fazer assim, pensou ele, seria como duvidar do Swamiji. Assim, ali estava ele, no escritório daquele abastado financista. Era aterrador. Os milionários iriam ajudar. O Sr. Price era o respaldo de Brahmananda. O Sr. Hall falava para Brahmananda que tudo estava bem. Iremos conseguir-lhe esta casa. Agora realmente iria acontecer. Ali estava um dos maiores homens de Manhattan oferecendo-se para ajudar. E ao passo que Brahmananda não tinha dinheiro, o Sr. Hall seria capaz de conseguir o local muito facilmente com o proprietário. Relanceando rapidamente o contrato, Brahmananda assinou. O negócio estava feito. E ele deu-lhe o cheque de $5.000. Assim que Brahmananda e o Sr. Price saíram do escritório do Sr. Hall, houve uma clara mudança no Sr. Price. Embora agindo ainda como amigo de Brahmananda, agora ele disse: colega, sabe de uma coisa? Agora você tem que conseguir este dinheiro. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas do subúrbio, o Sr. Price animadamente descarregou tudo sobre Brahmananda. Essa foi a mudança. Antes o Sr. Price estivera dizendo que ele e o Sr. Hall fariam tudo, mas agora dizia que tudo dependia dos devotos. Brahmananda perguntou sobre a posição legal. O Sr. Price explicou que apenas a sociedade Krishna estava envolvida. Mas, e sobre as promessas? E sobre o fato do Sr. Hall ser tão rico e desejar ajudá-los? E de o Sr. Price desejar ajudar? O Sr. Price assegurou a Brahmananda que ele e o Sr. Hall queriam realmente ajudar. Eles estavam fazendo tudo o que podiam, porém Brahmananda e os outros devotos também deveriam fazer tudo o que pudessem e adiantarem os $20.000 para completar o pagamento inicial até o fim do mês. E se eles não pudessem, o Sr. Price deixou isso bem claro. Se vocês não pagarem o saldo em um mês, então perdem o seu depósito. No momento que Brahmananda chegou à 2ª Avenida 26, compreendeu que fora enganado. Estava arrasado. Voltou-se para os outros devotos e contou-lhes o que acontecera. Mas tudo o que eles puderam fazer foi retrucar. Por que você fez isso? E Brahmananda telefonou para Srila Prabhupada em São Francisco. Agora que seus olhos haviam sido abertos a respeito do Sr. Price, Brahmananda estava insensível a seu erro e disse a Prabhupada que dera os $5.000. Tudo se foi? Perguntou Prabhupada. Sim, replicou Brahmananda. E ele ouviu Prabhupada desligar o telefone. Brahmananda estivera a ponto de explicar tudo, mas o Swami simplesmente desligara sem dizer uma palavra. Brahmananda colocou o receptor de volta no gancho. Estava abalado. No dia seguinte, os mandatários tiveram uma reunião especial. Os rapazes sentaram-se em círculo no quarto de frente do apartamento de Prabhupada, tentando decidir o que fazer. Gargamuni telefonou de novo para Prabhupada, que os aconselhou a assustar o cheque no banco. O Swamiji é esperto como uma raposa, sorriu Rai Rama. E Gargamuni telefonou para o banco, porém era tarde demais, já haviam descontado o cheque. Consultaram o Sr. Goldsmith.
o advogado simpático a eles. Este disse que isso soava como um caso legal fraco. Price e Hall não se haviam legalmente comprometido a pagarem nada, caso os devotos deixassem de pagar. E se os devotos não pudessem pagar os $20.000 de saldo até o fim do mês, perderiam o seu depósito de $5.000. Eles poderiam protestar por fraude, mas as taxas do processo seriam caras. Então, um por um, Brahmananda, Satswarupa, Kirtanananda, Rairama, Gargamuni e os demais puseram-se a reler as cartas de Prabhupada e discutir como ele os havia aconselhado a evitarem de serem enganados. Começaram a compreender que a maior mancada deles foi desobedecer às suas instruções. Ele lhes dissera para não confiarem nas promessas desses negociantes e disseram-lhes que o cheque só deveria ser feito ao proprietário e não ao financiador. Dentro de poucos dias, chegaram pelo correio mais instruções de seu mestre espiritual. Havia reprimendas, mas ouvi-lo mesmo castigando-os era melhor do que a dor causada por ele desligar o telefone sem dar uma palavra. Porém, vocês não seguiram minhas instruções e agora estão em apuros, escreveu ele aos rapazes. Escreveu a Roirama. Todos vocês são rapazes tolos, adverti-os repetidamente até o último momento de que não deveríamos pagar o cheque a menos que houvesse acordo entre o Sr. Tyler e o Sr. Hall. O acordo foi assinado como uma cerimônia de casamento sem a presença do noivo. O erro aconteceu e agora vocês estão arrependidos. Ele escreveu a Satswarupa. Você me pergunta se o templo de São Francisco pagará algum dinheiro pela aquisição da casa. Mas onde está a casa e onde está a aquisição? Até agora são conversas do Sr. Price e companhia nas quais vocês, jovens inocentes, se envolveram. Não sei como posso ajudá-los nessa grande asneira. Posso apenas esperar que Krishna os ajude. Diversamente dos rapazes e seus advogados, Prabhupada achou que o processo contra os negociantes seria algo sólido. Não sou advogado, mas isto é uma questão de bom senso. O Sr. Hall tirou o dinheiro, portanto deve financiar a aquisição da casa. Caso não tenha dinheiro para financiar, então é um caso de trapaça claro e simples. Os culpados, dizia ele, deveriam ser trazidos à corte criminal. A conspiração e fraude deles eram óbvias e poderiam ser provadas. Pelo que eu entendi da conversa telefônica com Brahmananda, este parece ser um caso de trapaça organizada. Vocês devem encará-lo com coragem, sem perdoar a nenhum deles. Não somos vingativos, mas não podemos perder o dinheiro de Deus, Krishna, assim à toa. Os rapazes já estavam tão atrapalhados que Prabhupada duvidava que eles pudessem agarrar os trapaceiros. Porém, ele disse que eles tinham que tentar. Que obtenhamos a casa ou consigamos o dinheiro de volta. Na ausência disso, há um caso claro de fraude. Agora podemos fazer como queiram. Srila Prabhupada escreveu ao advogado dos rapazes relatando a história do caso. Escreveu também uma carta ao financiador, ao proprietário e ao Sr. Price, ameaçando expor tudo, incluindo o que ele vira pessoalmente, que os advogados envolvidos também estavam implicados. Brahmananda mal podia entender o que acontecia, mas parecia que o Swamiji iria conseguir resultados. De certo, os rapazes eram tolos, mas os negociantes eram enganadores, sem dúvida alguma. E o Swamiji alegava que podia provar isso na corte. Enquanto admoestava os seus embaraçados discípulos e ferozmente perseguia os trapaceiros, Srila Prabhupada ainda permanecia o refúgio de seus tolos rapazes. Uma carta aos 6 mandatários de sua filial de Nova York, ele derramou luz transcendental em suas mentes ofuscadas.
Esqueçam o capítulo, deem por certo que Krishna tomou-lhes esse dinheiro por sua tolice deliberada. No futuro sejam muito cautelosos e procedam segundo as ordens de Deus, Krishna. Se atuarem sobre as ordens de Krishna, Ele poderá dar-lhes as coisas que vocês possam necessitar. Sejam animados e cantem Hare Krishna sem nenhuma lamentação. Como lhes falei várias vezes, meu mestre espiritual costumava dizer que este mundo não é um lugar digno de um cavalheiro. A versão dele é corroborada pelo seguinte verso do Śrīmad Bhagavatam, que diz assim, vou ler a tradução. Quem não está em consciência de Deus, Krishna, não tem boas qualificações. Por maior cavalheiro que alguém possa ser, ou por mais educado que seja academicamente, está pairando no plano mental, e por isso é forçado a cometer erros, influenciado pela energia externa. No entanto, quem tem fé inquebrantável na suprema personalidade de Deus, tem todas as boas qualificações dos semideuses. Em outras palavras, vocês não devem confiar em ditos cavaleiros deste mundo, por mais bem vestidos que possam ser. Em relação ao cumprimento de nossa missão de consciência de Deus, Krishna, temos que enfrentar tantos ditos cavaleiros, mas devemos ser muito cautelosos ao relacionarmos com eles, assim como o somos ao nos relacionarmos com as serpentes. Agora, mais do que nunca, os rapazes de Nova York queriam que o Swamiji voltasse. Embora a maior parte da conversa no templo fosse ainda sobre o imóvel, eles continuavam seu programa normal de canto e dança público de Hare Krishna e aulas, e 2 novos rapazes haviam se juntado a eles. Jadurani terminara algumas pinturas novas do Senhor Vishnu, que agora estavam penduradas no templo, e ela esperava ansiosamente que o Swamiji viesse e as visse. Alguns devotos haviam feito um novo assento no templo para o Swamiji. Sabiam que eram tolos, mas pediam-lhe que por favor voltasse. Ele concordou, marcou para 9 de abril a data de seu regresso a Nova York. Porém, nesse ínterim, ainda tinha muito o que fazer em São Francisco. Um dia Malati irrompeu pelo apartamento de Srila Prabhupada. Tirou um pequeno objeto de sua bolsa de compras e o colocou sobre a escrivaninha de Prabhupada para que ele o examinasse. O que é isso, Swamiji? E Srila Prabhupada olhou para baixo e contemplou um boneco de madeira de quase 8 centímetros com a cabeça chata, um rosto negro e sorridente e grandes olhos redondos. A figura tinha braços atarracados e projetados para frente e um simples tronco verde e amarelo sem nenhum pé visível. Imediatamente Srila Prabhupada juntou suas mãos e curvou sua cabeça, prestando reverências à pequena figura. Você trouxe o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, disse ele sorrindo e de olhos brilhantes. Ele é Deus, Krishna. Muito obrigado. E Srila Prabhupada exultava de prazer enquanto Malati e os outros fitaram-se alegres pela boa fortuna deles de verem o Swamiji tão satisfeito. Prabhupada explicou que aquele era o Senhor Jagannatha, uma deidade de Krishna adorada em toda a Índia por milhares de anos. Jagannatha, disse ele, é adorado juntamente com 2 outras deidades, o seu irmão Balarama e sua irmã Subhadra. Excitada, Malati confirmou que havia outras figuras semelhantes na Coste Plus, a importadora, onde ela encontrara o pequeno Jagannatha, e Srila Prabhupada disse que ela devia voltar e comprá-los. Malati contou tudo a seu esposo Shyamasundara e juntos eles correram de volta e compraram os 2 outros bonecos do grupo. Srila Prabhupada colocou o Jagannatha de rosto negro e sorridente à direita. No centro colocou a figura menor, Subhadra, que tinha uma boca vermelha e sorridente e um tronco retangular negro e amarelo.
A terceira figura, Balarama, com a cabeça branca e redonda, olhos circulados de vermelho e um alegre sorriso vermelho, tinha os braços projetados para frente como os de Jagannatha e uma base azul e amarela. Prabhupada o colocou ao lado de Subhadra. Enquanto o Prabhupada olhava para eles juntos em sua escrivaninha, perguntou se alguém sabia como entalhar. Shyamasundara disse que esculpia em madeira, e Prabhupada pediu-lhe que esculpisse cópias dos pequenos Jagannatha, Balarama e Subhadra com pouco menos de 1 metro de altura. Há mais de 2000 anos, contou-lhes Srila Prabhupada, havia um rei chamado Indradyumna, um devoto do Senhor Krishna. Maharaja Indradyumna queria uma estátua do Senhor Krishna da maneira como ele aparecera quando ele, seu irmão e sua irmã viajaram em quadrigas ao campo sagrado de Kurukshetra durante um eclipse solar. Quando o rei pediu a um famoso artista dos planetas celestiais, Vishwakarma, que esculpisse as formas, Vishwakarma concordou com a condição de que ninguém interrompesse o seu trabalho. O rei esperou por um longo tempo, enquanto Vishwakarma trabalhava a portas cerradas. No entanto, um dia o rei sentiu que não podia esperar mais e arrombou a porta para ver o trabalho em andamento. Vishwakarma, fiel à sua palavra, desapareceu, deixando para trás as formas incompletas das 3 deidades. Não obstante, o rei ficou tão satisfeito com as maravilhosas formas de Krishna, Balarama e Subhadra, que decidiu adorá-las como estavam. Instalou-as num templo e começou a adorá-las com grande opulência. Desde essa época, prosseguiu Srila Prabhupada, o Senhor Jagannatha é adorado em toda a Índia, especialmente na província de Orissa, onde há um grande templo do Senhor Jagannatha em Puri. Cada ano, em Puri, durante o gigantesco festival de carros do Senhor Jagannatha, milhões de peregrinos de toda a Índia vêm adorar o Senhor Jagannatha, Balarama e Subhadra, enquanto as deidades passeiam em procissão em 3 grandes carros. O Senhor Krishna Chaitanya, que passou os últimos 18 anos de sua vida em Jagannatha Puri, costumava dançar e cantar Hare Krishna em êxtase diante da deidade do Senhor Jagannatha durante o festival anual de carros. Peraí, deixa eu tomar água. Vendo este aparecimento do Senhor Jagannatha em São Francisco como a vontade de Krishna, Prabhupada disse que eles deveriam tomar cuidado em receber e adorar o Senhor Jagannatha apropriadamente. Caso Shyamasundara pudesse entalhar as formas, disse Prabhupada, ele pessoalmente as instalaria no templo e os devotos poderiam então começar a adorar as deidades. Ele disse que poder-se-ia dar um novo nome a São Francisco, Nova Jagannatha Puri, e ele cantou Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Este mantra é para o Senhor Jagannatha, disse ele. Jagannatha quer dizer Senhor do Universo. Ó Senhor do Universo, por favor, permite que eu te veja. É muito auspicioso que ele tenha escolhido aparecer aqui.